Salve, salve, gente do esporte. Estamos chegando com mais um Memória do Esporte aqui na sua TV Informativo, canal 20 da NET. Hoje o nosso convidado é o Everton Machado. Muito obrigado por ter vindo, Everton. Eu sei que tem a tua empresa, tem o teu trabalho também, tem a família para cuidar também, mas o Everton se dispôs e veio aqui para conversar com a gente. O Everton, para quem não conhece, Everton Machado, foi jogador do profissional, do primeiro clube profissional foi o Estrela Futebol Clube, mas tem uma história muito bonita que começa quando era menino em Porto Alegre, isso? Exatamente. Toda a minha adolescência foi como é hoje, né? Qualquer garoto de 14, 15 anos foi na tentativa de chegar ao futebol profissional. Todo ano eu fazia teste no Grêmio, era reprovado. Ia para o Inter, era reprovado. Aí ia para o São José, era reprovado. E ia para o Cruzeiro, também era reprovado. Eram as equipes da capital. Passava mais um ano. Uma curiosidade, sempre, por que goleiro? Tu tentou outra posição Tentei. Eu te digo assim, que das 11 posições que tem o futebol, 10... eu tentei. Então, aquela história, vai sendo empurrado. Sobrou só o goleiro. Sobrou só o goleiro e eu ainda tinha que levar a bola. Se eu não levasse a bola, nem de goleiro eu conseguia jogar. E no time da Vila era assim também? No time da Vila, no time da escola, em qualquer lugar que tinha algum jogo, uma pelada, uma coisa. Mas tu era danadinho, então, no contato com a bola e coisa? Não, eu tinha uma certa dificuldade. Com os pés eu tinha uma certa dificuldade. E aí eu pensei bastante e imaginei assim, bom, olha, se com o pé não dá, quer dizer, temos com as mãos, então vamos com as mãos mesmo. E graças a Deus foi esse que me fez. Tu não é muito alto, né? Que altura tu tem? 1,80m? É 1,87m. Ah, não, mas é 1,87m. alto. Não, é uma altura, eu acho que hoje é uma altura mínima para goleiro. Antigamente era uma altura ótima. Era ótimo, antigamente era ótimo e era considerado até um goleiro alto. Mas hoje o futebol profissional, já desde a categoria de base, o pessoal já olha. Um goleiro com uma estatura mais mediana já tem grandes dificuldades para seguir carreira. Já há uma procura maior, assim como há para zagueiros, até mesmo para centroavantes. Já há uma definição dos clubes, né? Na preparação e na organização das categorias de base. A estatura já influencia muito a contratação de jovens jogadores. Mas tem goleiro grande que ele é lento para cair, até que ele chega na bola, a bola muitas vezes já passou. É difícil num grandalhão ter a agilidade de uma pessoa com menos estatura. Eu diria, assim, antigamente talvez sim, mas hoje com o ritmo de treinamentos, com toda a estrutura que os clubes, principalmente os grandes clubes, oferecem aos goleiros, essas dificuldades que os grandões, né, teriam, ela é trabalhada, ela é bastante forçada nos treinamentos e acaba sendo superada pelos goleiros. Vamos continuar com a tua história. Não deu certo em nenhum clube. Portanto, eu passei dos 14 anos até os 18 anos, na tentativa de conseguir entrar numa das categorias de base das equipes de Porto Alegre. Curiosamente, no último ano, em 77, que foi minha última tentativa nas categorias de base, passei 2 meses no Grêmio. 2 meses no Grêmio e até acreditava que tinha conseguido, né? Eu fui chamado para o Exército. E ali passei um ano no quartel e aí já não teve mais jeito. No quartel tu jogou? Aí no quartel havia aquelas seleções do Exército, enfim, eu sempre estive envolvido com futebol. Tu serviu no quartel no interior? Não, foi lá em Porto Alegre mesmo. Então passei esse ano no quartel, envolvido em futebol amador, envolvido no futebol no quartel e tal. Nunca parei. E havia um rapaz que era meu amigo, que trabalhava em Estrela, o inspetor Roberto, da Polícia Civil de Estrela, que me conhecia, me via jogar. E na época o Estrela disputava a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Foi em 78. Logo depois que eu saí do quartel. Estava precisando de goleiro e o Roberto me convidou para fazer um teste no Estrela. Vim, fiz esse teste, era o Rafael Origuela que era o treinador. Fui aprovado, né? No primeiro dia tu foi aprovado, eu estava assistindo o treinamento. Sim, foi uma... aquelas situações em que tu é iluminado, né? Sabe? Deus de repente olhou para baixo, não, hoje vai ser o teu dia. E fiz um treinamento coletivo muito bom.
E fui aprovado, já fui contratado e 2 semanas depois já estava jogando. A tua passagem pelo Estrela foi 1 ano e meio, 2 anos? Como é que foi? 1 ano e meio. Eu fiquei de 78, início de 78, até junho de 79, quando eu fui contratado, fui comprado na época, né, pela Portuguesa Esportes. O salário era baixo na época, né? Dava para... Não se compara com o que é agora. Nem mesmo no interior, não se compara. Nem clube grande não compara. Não se compara. Não. A gente é difícil fazer um parâmetro, até porque faz muito tempo. Mas para a realidade que era o Estrela e para a realidade que era o meu dia a dia, realmente era um bom salário. Era um bom salário, né? Conseguia se viver razoavelmente bem. E mais, os campeonatos eles são bem mais extensos. Não é como hoje. Hoje o Campeonato Gaúcho é tiro curto, né? Quer dizer, durava um ano. Normalmente os campeonatos gaúchos duravam 9 meses quase. Aí sobrava 3 meses para disputar os campeonatos brasileiros. Então a gente tinha atividade praticamente o ano todo, né? E esses salários, se você desse sorte nas equipes que tu trabalhasse, que tivessem receita suficiente, tu recebia em dia, tudo era um bom salário. Só que é evidente que não se compara o que é hoje. Muita diferença, Everton, no futebol daquela época para o futebol de hoje? Sim. A bola continua redonda, a bola melhorou, né? A bola, eu te diria assim, a bola continua redonda, mas ela para o goleiro hoje, ela é muito mais difícil. Porque ela pode considerar redonda, continuar redonda, ela tem a mesma circunferência, ela tem o mesmo peso, só que a bichinha, aquilo quando o cara bate, aquilo vem dançando. E às vezes a gente vê muita crítica em relação aos goleiros, né? Mas quem esteve ali, né? e quem atuou e quem teve a oportunidade de trabalhar com as duas bolas, né, digamos assim, com a bola antiga, com essas bolas mais novas, a partir dos anos 90, a diferença é enorme. A diferença é enorme e hoje, olhando um jogo, tu pode reparar que 90% das defesas dos goleiros, eles não conseguem segurar. Não consegue segurar. Aquilo é por isso que eles estão mais espalmando a bola, soqueando a bola. Pode ter certeza que é isso. É muito difícil e isso, até uma estatística que eu, um dia, até para comprovar isso, procurei fazer ao longo no Campeonato Brasileiro, os jogos quase todos que eu olhava, e cheguei à conclusão que é isso. Em torno de 80% a 90% dos chutes a gol, em que o goleiro participa, ele não consegue segurar a bola. Não consegue segurar. Que ela vem dançando, ela vem desviando e é uma forma do goleiro se sentir mais seguro. Ele rebate a bola para longe e acabou a história. Se ele tenta segurar, ela pode escapar, pode cair para perto e pode ocorrer uma situação de rebote e sofrer um gol. Então o que eles fazem? Se livram da bola. Mas se livrar da bola de uma forma mais consciente, sabe? Ele não vai para segurar, ele já vai para rebater mesmo e ela é rebatida para longe. E isso tem muito a ver com os novos materiais que as bolas são feitas. Isso é com o material que faz que a bola fica... O peso é o mesmo da bola? Isso é desde... Não muda? Não mudou nada. O peso e a circunferência é a mesma. O que efetivamente mudou foi o material que é feito a bola, né? E a gente teve na Copa da África do Sul, só da Jabulani, né? Todo mundo sabe que aquilo ali era um Deus nos acuda para os goleiros. Depende de como o jogador de linha pega na bola. Mas hoje, Adalto, com todos, não há mais aquele que... São pouquíssimos jogadores que saem aquele traquezinho, aquele chutezinho. Quase todo mundo hoje bate firme na bola, bate forte. E isso realmente é um agravante para as defesas dos goleiros. De resto, em matéria de futebol jogado, também mudou bastante. A parte física ela é bem mais acentuada hoje. É muito mais marcação hoje? Tem bastante marcação. Quer dizer, antigamente o futebol era muito mais cadenciado. Tu jogou, tu sabe como é que tu ia acompanhar esse tempo todo. Aquilo era tocava. Tá. Hoje não. Hoje tu vai pensar, o cara futebol é em alta rotação e não há tempo de pensar. Quer dizer, tanto é que os craques hoje são pouquíssimos. E antigamente a gente tinha muito mais craques, né? Porque eles tinham tempo de pensar, se de repente se houvesse uma pressão maior em cima deles, talvez nem fossem os craques que todo mundo achava que foram. Mas há uma diferença enorme, até a própria estrutura do futebol, até a parte financeira que envolve o futebol hoje é completamente diferente do que foi nos anos 70 e nos anos 80. Tu concordaria que hoje 80% é preparação física e o resto é a qualidade, a inspiração? Eu não chegaria tanto. Não chega tanto, mas a parte física hoje ela tem uma influência muito grande na formação de uma equipe. Ela é bem diferente do que era antigamente. Mas isso privilegiava muito mais os trabalhos coletivos, né, os trabalhos
com bola, com um envolvimento muito mais técnico e tático do que a parte física. Hoje não, hoje eu diria até que ela está mais ou menos dividida em 3 partes. A preparação de uma equipe hoje tem a parte, tipo aí, 1/3 de preparação física, 1/3 da parte técnica e 1/3 da parte tática. Então, mais ou menos dividido assim, um pouco mais para um lado, um pouco menos para o outro lado, mas é mais ou menos isso. Ao contrário, antigamente, que era 80% da parte técnica e tática e 20% da parte física. Né? Tem jogador hoje, se não estiver bem preparado, ele dificilmente joga, né? Ah, sim, isso é verdade. Jogador que não se cuida, principalmente jogador que não se cuida na parte extra-campo, ele não vinga. Ele não vinga porque a cobrança é enorme da torcida, da própria direção, a própria mídia. Então o jogador tem que estar focado em ser profissional. Ele não é mais um jogador de futebol. Hoje em dia acabou esse negócio de jogador de futebol. Hoje em dia o cara é um profissional de futebol. Ele tem que viver e conviver com aquilo ali. É uma carreira que é curta e ele tem que ter a consciência de que alguma coisa ele vai ter que sacrificar para ter essa carreira com êxito. E uma das coisas que se impõe e muito é o extracampo, né? É o extracampo. Isso aí, hoje em dia, até porque hoje, se tu não tem um jogador que não está rendendo, tu tem mais 10 à disposição para colocar no lugar. Né? A competição então, é muito forte, né? A competição é muito forte. E isso vale muito também para as categorias de base. Tem muito guri que hoje está no Grêmio, está no Inter com 16, 14, 15, 16, 17 anos, acha que já está. Acha que já está feita a coisa e que daí, não, agora só que isso aí é só aguardar aqui que é coisa que eu vou para a Europa, que eu vou para não sei o que, e começa a largar. Começa a misturar as coisas e aí acontece isso, cara. Acontece do quê? O clube não está satisfeito com o jogador, ele tem mais 50, para esse Brasil afora aí, os clubes têm olheiros, os clubes têm filiais, enfim, tem jogador para ser substituído na hora que eles quiserem, Então tem que haver essa consciência do jogador na base. E no profissional não se fala. Uma outra coisa que a gente ouve muito hoje é falar que um jogador com 35, 36 anos já é velho. E antigamente os 30 anos que era o limite. 30 anos já era veterano. Eu particularmente acho, até em função dessa condição física que é dada aos jogadores hoje, esse trabalho de preparação física, fisiologia, enfim, que os clubes têm, o jogador hoje com 35, 36, 37, 38 anos não é considerado velho ainda. Sabe? Se ele tem uma vida regrada, se ele se cuidou. O que acontece? Na primeira falha dele, e eu te dou um exemplo bem claro do Índio. Né? O Índio falhou no jogo contra o Flamengo. Tá? Mas não foi só o Índio, né? Sim, houve outros até mais novos. Mas como foi o Índio que falhou, quer dizer, a primeira coisa que se relaciona é o jogador. O Índio já não tem mais a mesma capacidade que não tinha, não sei o quê, por causa da idade, por causa da idade. Mas era uma falha que não teve nada a ver com a idade dele, aquilo ali. O tipo de falha que ele não deixou de correr, foi um erro técnico. Isso, pouco a idade tem a ver com isso. Pouca idade tem a ver com isso. A gente dá o exemplo do Tinga. Quem é que diz que o Tinga tem 35, 36 anos? Quer dizer, aí o Inter está perdendo, ou a equipe está perdendo, aí vem essa história da idade. Está ganhando, o Inter estava agora numa fase ascendente, ninguém mais falou do Índio como velho. Então a parte física, ele também nesse aspecto, ela ajuda bastante o jogador. Só que o jogador tem que se ajudar. Né? Tu vai jogar com 35, 36, 37 anos, eu joguei até os 39. Embora sendo goleiro, isso não é muito difícil. Mas eu joguei até os 39 anos e se quisesse, eu poderia jogar um pouquinho mais. Mais um ano, mais 2 anos, eu conseguiria jogar tranquilamente até os 40 anos, e isso em alta competição. Até porque eu sempre fui um cara que me cuidei, aquela história toda e tal. Mas não existe mais aquela história de que passou dos 30 anos, 31, 32 anos... Com 28 anos eles já estavam velhos. Com 28 anos, nos anos 70, nos anos 80, a história do veterano era isso. Eles estão buscando com 34, os caras estão voltando da Europa, tudo com essa faixa etária aí. E eu, particularmente, acho que a grande maioria, é evidente que um ou outro pode dar errado. Mas não, sinceramente, eu não acredito que seja em função da idade. Não é em função da idade. Tá certo. Nós vamos encerrar o primeiro bloco do nosso Memória do Esporte com o Everton. Em seguida, a gente volta. O Everton Machado vai contar a sua história a partir da ida para a Portuguesa de Desportos, a Lusa hoje, né? A Lusa do Canindé. Em seguida.